Bom dia, pessoal, e a todas as pessoas que nos assistem. É com imensa satisfação que nós estamos aqui para conversar sobre o 11º Prêmio de Direitos Humanos e Antropologia, né? E também vai marcar a 11ª edição da coletânea Antropologia e Direitos Humanos. Depois de duas edições, né, que nós realizamos essa premiação de maneira virtual. Esse foi o primeiro ano que nós voltamos à entrega dos prêmios presencialmente, né, então os premiados estavam na 34ª Reunião Brasileira de Antropologia, em Belo Horizonte, né, onde os seus nomes foram anunciados. É importante dizer isso, porque naquela ocasião a gente não conseguiu fazer uma conversa com os autores, como nós fizemos, né, nos momentos de atividade virtual, mas agora nós temos essa oportunidade de conversar com os autores, né, dos artigos premiados que vão compor a coletânea, e também falar sobre essa coletânea no mês de dezembro, né, que também marcou a comemoração do Dia Internacional de Direitos Humanos. Então, é no conjunto, né, dessa comemoração e também da comemoração relacionada ao prêmio, da finalização da coletânea nesse ano de 2024, que fazemos essa conversa de hoje. Eu sou Taniele Rui, né, sou professora do Departamento de Antropologia da Unicamp e atualmente estou na coordenação da Comissão de Direitos Humanos da ABA e vou um pouco mediar essa conversa aqui hoje. É importante dizer que esse é o prêmio mais antigo da ABA, né, que ele já tem quase 2 décadas e meia, e a eleição do tema dos direitos humanos, né, como um tema de interesse da antropologia, já remonta a bastante tempo. Nessa edição, a gente escolheu um tema que foi pluralidade de saberes e práticas de pesquisa na antropologia, né? Então, tinha um convite do edital a que essa discussão sobre saberes e práticas, né, referentes às temáticas dos direitos humanos, estivessem contempladas nos trabalhos apresentados. A gente tem premiações nas categorias de iniciação científica, mestrado e doutorado, né? Os trabalhos aqui correspondem a essas diversas modalidades e também, né, tentando pensar em várias facetas, né, das discussões sobre direitos humanos. Esse ano a gente não vai trabalhar por apresentar por categorias, né, mas nós fizemos a organização do texto e do trabalho no sentido de pensar alguns argumentos, né, e algumas questões que nos pareceram importantes. Então, a coletânea vai ser aberta pelo texto da Ana Luísa de Souza de Jesus, que está aqui conosco, da Univasp, que aborda o chamado Manual dos Fazendeiros, né, escrito pelo médico francês Jean-Baptiste Imbert, e na análise dela a gente vê como se construiu uma racionalidade, né, de suposta preservação da saúde das pessoas escravizadas, mas, na verdade, o que ela vai mostrando é como esse saber médico materializou uma inteligibilidade sobre a administração das propriedades e melhor uso do corpo das pessoas cativas, né, num contexto aí que já era um pouco o de proibição do tráfico de escravos. A Ana Luísa foca bastante o corpo das mulheres negras, né, e vai demonstrando, né, como as intervenções feitas por esse corpo vão definir aspectos fundantes de uma violência que nós sabemos que persiste até o presente. Depois nós temos o texto da Juliane Pereira Santos, que infelizmente não está aqui conosco, ela é da Universidade Federal do Pará, quilombola do Rio Trombeta, e é uma região que foi refúgio, né, de diversos negros escravizados. Juliana tem um trabalho que aborda os impasses dos projetos de mineração e de preservação ambiental sobre os modos de vida quilombola, e ela analisa, né, nesse artigo, tanto alguns desses projetos em curso, quanto faz algumas etnografias de audiências públicas, né, para mostrar como é que também essa ideia de debates, né, e de consenso são, na verdade, mais complicadas, né, e escondem processos de dominação sustentados pelo não entendimento das ações em curso, né, mostrando que tanto no passado quanto no presente as violações persistem. Depois nós vamos na coletânea para pensar um conjunto de textos que
estão chamando atenção para um debate mais clássico do tema dos direitos humanos, né, mas que se refere a diferentes setores e atores do sistema de justiça criminal, né? A gente vai trabalhar aí com juízes, promotores, defensores, e mesmo com a polícia, né, ou com aprendizes de policiais que tentam, né, aprender, entrar no trabalho de policial. No caso, né, eu acho que alguns trabalhos estão tentando enfatizar mais saberes e agências resistentes desses atores no âmbito do sistema de justiça criminal, né, enquanto, né, o trabalho do Eduardo vai numa outra direção. A Jeana Benfeita, que está aqui com a gente, é da UERJ, ela aborda magistrados críticos, né, ao punitivismo penal, chamados juízes progressistas, né, que narram a ela várias perseguições sofridas também a partir dos colegas dos tribunais, né, e a Jana aborda também as inventividades praticadas, né, por esses juízes para tentar pensar rotas de fuga aí por dentro das leis, né. É uma temática que, de certa forma, né, também é desdobrada a partir de outro caso empírico pelo trabalho da Marina Oliveira, que está aqui, que é da Unicamp, que vai descrever o trabalho de promotoras que tentavam responsabilizar policiais que praticaram violência contra jovens e adolescentes, né? Nesse caso, né, se a Jana está trabalhando com a ideia de inventividades, a Marina lança a mão da ideia de gambiarra, né? Para esse trabalho das promotoras de enquadrar policiais que tentam fazer isso, né, a partir de uma ideia de atos de improbidade administrativa, né, a responsabilização policial vem por esse mecanismo jurídico, né. Acho que são duas ideias interessantes depois para a gente conversar, né, tanto a de inventividades quanto a de gambiarra, né, porque orientam, de certa forma, a percepção de um saber tático que se faz por dentro das leis, né, ao mesmo tempo com e contra os seus pares de profissão, que eu acho que é bastante interessante. Ainda assim, dá o que pensar o fato de que a chancela dos direitos no interior do sistema de justiça precise de atos criativos, né, de juízes e promotores, o que por si já fala muito sobre a dificuldade de fazer valer direitos no interior do próprio sistema de justiça criminal, né? E acho que também uma direção mais ou menos semelhante tem o trabalho da Júlia Palucci, que é da UF, mas que ela vai descrever o NUDEM do Rio de Janeiro, que é um núcleo especializado da Defensoria Pública voltada à promoção dos direitos das mulheres vítimas de violência, né? E a Júlia narra, né, algumas situações, mas especialmente se foca no caso de Eliana, né, para mostrar o esforço da defensoria em orientar vítimas em audiências judiciais, né, mas também para orientar uma certa abordagem de gênero dentro dos atores do sistema de justiça. Acho que ela tenta demonstrar esse processo pedagógico levado a cabo pelas defensoras, né, mas também vai mostrando impasses da defesa de direitos, né, que é uma das questões que elas se fazem, né, como ser exemplar no reconhecimento da violência de gênero, mas também não ser excessivamente punitivista, né? Essa é uma das perguntas que as defensoras se fazem o tempo todo, né? Meio sem resposta, mas que, enfim, fazem parte também das discussões que a gente quer trazer. E encerrando esse conjunto de artigos, né, que vão abordar atores e instituições do sistema de justiça, tem o trabalho do Eduardo Rodrigues, da UF, que vai apresentar essa etnografia de um curso preparatório, né, para o concurso da Polícia Militar, né, então são pessoas que estão tentando fazer o concurso da Polícia Militar, né, não é só que estão fazendo o curso, né, Eduardo, é um momento ainda anterior, né, e a ideia do Eduardo é tentar aprender a polícia, fora da polícia, né, e se movendo aí na sua etnografia para tentar perceber esse desejo pela profissão de policial, né, e é bem, o que ele descreve é um cenário bastante perturbador, né, no sentido de mostrar também uma ode à punição e à violação de direitos, que está presente bem antes da inserção na carreira profissional, né? Lembra as discussões sobre se é necessário mudar a polícia ou mudar a sociedade, né? Para que as coisas tenham uma outra direção e que, enfim, fazem nos pensar muito, né, sobre essa onda punitivista, né, bastante anterior à própria carreira
policial. E aí a gente tem ainda o trabalho, né, da Sabrina Del Sarto, que é da UFSC, que é sobre pessoas residentes, né, de modo permanente em áreas psiquiátricas de hospitais de Santa Catarina. Acho que a Sabrina está tentando pensar a agência das pessoas que vivem nessas instituições, e o que ela vai mostrando, né, é que são pessoas, né, que estão tentando aí resistir a processos de hipermedicação, né, e de completa desumanização e isolação, né, que ela tem tentado mostrar. E acho que o trabalho da Sabrina também mostra a incompletude da reforma psiquiátrica no Brasil, a persistência de práticas manicomiais e a dificuldade, né, de fazer valer direitos a pessoas, né, que sequer são pensadas como sujeitos de direito também por essas instituições. E, por fim, enquanto avaliávamos, né, os trabalhos concorrentes ao prêmio, nós tivemos a surpresa de receber o trabalho da Gabriela Castro, né, que tenta fazer uma análise da Comissão de Direitos Humanos da ABA, né, dessa nossa comissão. Então, Gabriela entrevistou coordenadores anteriores da comissão, e tentou traçar um quadro da Comissão dos Direitos Humanos, né, ao longo dessas mais de 2 décadas de existência. Acho que é legal, porque ela também traz uma memória escrita dessa comissão, né, revelando uma comissão bastante ativa, que persiste, né, ao longo já aí de 2 décadas na aba, e também persiste muito em função da própria realização desse prêmio, né, esse prêmio vai nos aglutinando, de certa maneira, e dando continuidade ao trabalho, né, e acho que também a Gabriela mostra o trabalho ativo de redefinição da própria categoria de direitos humanos, né, na antropologia, que eu acho que é outro dos temas que vai nos orientar aqui. Então, são ótimos trabalhos, né, eu queria muito, né, nessa oportunidade, parabenizar os autores, né, os orientadores, por essas pesquisas, né, me somo aos esforços aí do que Gabriela está descrevendo, né, de manter ativa essa comissão a esse prêmio, e, né, declaro também que estamos completamente comprometidos, né, com a luta pela ampliação de direitos. Feita essa longa introdução, eu vou passar agora, né, para fazer perguntas para os autores, e aí a gente vai fazer um bate-papo com eles, né, sobre algumas questões que eu vou colocando, né. Primeiro eu queria, né, ouvir um pouquinho a Ana Luísa, porque a Ana Luísa está trabalhando com a violação de direitos nessa perspectiva de uma longa duração, né, da história do Brasil, e ela termina o texto exatamente falando, né, sobre a importância de voltar ao passado, né, para compreender violações no presente. Então, Ana Luísa, eu passo para você contar um pouquinho do trabalho, né, e ajudar-nos a refletir, assim, sobre essa longa duração das violações. Bem, olá, bom dia a todas e todos. Vou me apresentar muito brevemente. Meu nome é Ana Luísa, mas eu sou conhecida como Ana Lu. Eu sou graduada em Ciências Sociais aqui pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou falando aqui diretamente de Juazeiro da Bahia, perto do Rio São Francisco. E, bem, a minha pesquisa, como já foi apresentada, eu faço uma investigação sobre o discurso médico a respeito dos corpos de mulheres escravizadas no século XIX. Essa pesquisa foi uma pesquisa que ela não começou com esse objeto, não começou com esse objetivo. Foi aquele tipo de pesquisa que você procura uma coisa e quando você vai lendo, avançando, você encontra outra chave, você encontra outra correlação. Bem, esse manual do fazendeiro, né, essa literatura, que eu digo uma literatura mórbida do século XIX, era de uma série de periódicos, né, que eram voltados para a elite escravista, no sentido de orientar os proprietários a como ampliar a produção, né, e como isso estava ligado a uma série de economias, de economia da pena, economia da alimentação, da vestimenta, das condições de vida dos escravizados. E a questão que foi uma surpresa para mim, para o meu orientador e para a própria banca, né, do TCC, é que esse manual que eu estudei, ele foi escrito por um médico.
Então, ele voltava, de fato, para a questão da saúde dos escravizados, né? E o capítulo que eu escolhi foi o capítulo 35 das moléstias das mulheres, e que o foco extremamente, assim, central desse capítulo é a questão de como que o médico, através do texto, ele busca treinar os proprietários em vista de ampliar a capacidade reprodutiva daquelas mulheres. Porque havia já uma preocupação dentro da elite escravista de que a abolição estava vindo. Então, como que eles iam manter a produção escravista se não ia ter mais a possibilidade de comprar escravizados e se a mortandade desses escravizados era extremamente alta? Então, havia ali uma certa pretensão política de que esses escravizados fossem reproduzidos dentro das fazendas, né? E aí, bem, o que ficou muito objetivo no trabalho é que justamente no momento em que a elite escravista se diz preocupada com a dignidade dos escravizados, com a alimentação deles, com a saúde do espaço, né, a própria noção de salubridade, é justamente o momento em que você tem um aprofundamento da exploração dos corpos dessas pessoas. Vamos lembrar que o século XIX foi o século mais escravista da história brasileira. A gente teve picos de cerca de 60 mil escravizados desembarcando por anos no Brasil, especialmente nos portos do Rio de Janeiro. Então, aí o que fica para uma reflexão para a própria questão de direitos humanos é que nem sempre quando se tem uma pretensão de cuidado, de dignidade humana, se pensa em fato em dignidade e cuidado daquelas pessoas, né? Então, muito do que está postulado ali a respeito do corpo das mulheres, dessa ideia de que pessoas negras não sentem dor, e uma série de discursos desumanizantes que perduram na medicina, que perduram no sistema judiciário, educacional, está postulado aí há pelo menos 200 anos no pensamento brasileiro. Então, meu trabalho versa nesse sentido. Obrigada, Ana Luísa. Eu queria passar agora para a Giana, né, para contar um pouquinho também essa escolha, né, pelos juízes progressistas como centro da sua investigação, mas também, né, aí junto, acho que a gente pode, né, seguir Giana, Marina e Júlia, né, para conversar por que da importância também de estudar atores supostamente progressistas dentro do sistema de justiça criminal, né, então, se vocês puderem também responder a isso, seria legal. Oi, gente, bom dia. Vou me apresentar também rapidinho. Sou Giana Benfeita, eu sou formada em Direito pela UFES, especialista em Direitos Humanos, Gênero e Sexualidade pela Fiocruz, mestra em Ciências Sociais pela UERJ, ano que vem doutoranda também, e aproveitar para parabenizar os colegas ganhadores do prêmio também. No dia lá na RBA, eu não falei com ninguém, muitas emoções, eu não sabia o que fazia, sabia se chorava, se corria, se falava. Então, parabéns a todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui vendo o rostinho de todo mundo. Estou muito ansiosa para ler os trabalhos de vocês também depois. Agradecer também a Aba, né, Daniele? Muito obrigada, estava lá para entregar o prêmio para a gente. E é muito importante, né, continuar com esse prêmio por aí. Bom, assim como a Ana Luísa, o meu trabalho ele também sofreu uma transformação por questões metodológicas mesmo. Assim. Inicialmente, a minha dissertação ela pretendia focar em juízes mais punitivistas. Né? A partir de pesquisas anteriores da própria Defensoria, a minha intenção era entrevistar, né, compreender os juízes que atuam nas audiências de custódia. Né, porque eu entendia que, a partir dessas pesquisas anteriores, eles eram mais punitivistas, né, mesmo ali, todos os dias, na presença dos acusados, no flagrante, eles convertiam em prisão preventiva, né. Mas eram tempos de pandemia, e aí, como eu não tinha inserção no campo, não conhecia juízes, eu precisaria ir até o fórum, conversar, procurar, e com a pandemia isso era impossível, isso era inviável. E aí, pensando ainda em fazer um contraponto, eu pensei em entrevistar operadores do direito em geral, que eu sei, né, que eu sabia que existiam, que têm uma visão mais antipunitivista sobre o direito. Né? E aí, nisso, eu
entrei em contato com a minha principal interlocutora, que é a Cristiana, porque ela utilizava muito Twitter, ela comentava muito, ela postava coisas sobre a experiência dela, e eu achei que a partir dela seria interessante dar esse pontapé inicial por esse lado. E aí, com as entrevistas dela e de outros contatos de magistrados que ela foi me passando, eu vi que a magistratura era mais do que só aquele núcleo conservador que a gente tem noção, e que eles formavam um grupo mesmo particular de juízes progressistas, com uma moralidade, uma visão sobre o que seriam os direitos, o que seria a democracia muito particular. Então, foi a partir daí que eu desenvolvi o projeto mesmo, né, agora definitivo, e a minha ideia é, a partir da antropologia das emoções, apresentar esse grupo, tentar compreender as experiências deles com a magistratura, com o cotidiano das audiências, com a relação com os outros juízes, né, e tentar compreender principalmente a relação que eles têm com o ato de decretar a prisão de alguém, porque eles são críticos à prisão, eles entendem que a prisão ela é desumanizadora, ela é um sistema sub-humano, como eles falam nas entrevistas. Então, assim, era uma questão meio moral mesmo, né? Então, eles ficam localizados entre seguir as leis, né, decretar a prisão das pessoas, mas, ao mesmo tempo, eles também se sentem mal com isso, porque eles sabem que eles estão colocando as pessoas num sistema que faz elas sofrerem. Então, a pesquisa vai nesse sentido. O capítulo que faz parte, né, o artigo que faz parte da coletânea, ele é o terceiro capítulo da dissertação, e ele trata especificamente do que a Cristiana, né, minha interlocutora, ela chama de inventividades, tipos de inventividades que ela adota para tentar contornar, né, essa necessidade da decretação da prisão, que faz ela se sentir mal, ela não tem satisfação com o trabalho por conta disso, e que também impeça que o tribunal interfira. Por que o tribunal interfere? Né? Ele, na visão dos juízes progressistas, ele é conservador. E ele tenta controlar as decisões dos juízes para que elas se mantenham dentro desse padrão conservador de decretação das prisões. E não só isso, como também a própria maneira como os juízes eles se colocam politicamente, né? Como eles participam de manifestações, então, assim, eles são sempre alvo de processos disciplinares. Eu trato de alguns casos, eu abordo alguns casos e eu trato dessas inventividades. Então, acho que é por aí, né? Qual era a pergunta mesmo, Daniele? Desculpa. Não, tá ótimo, era apresentar, né, e pensar um pouco nessa importância, né, de análise dos progressistas no campo do direito. Mas eu acho que a gente pode passar para Marina e Júlia, se depois disso voltar, né? Você fala. Pode ir, Marina. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Essa é a primeira vez que eu falo de manhã, então bom dia para todo mundo que está aqui. Queria também agradecer de estar participando desse prêmio, algo que eu acompanho desde a graduação, sempre com meus olhos brilhando, e poder participar e mais ainda ser selecionada uma grande vitória, e espero continuar acompanhando o trabalho de vocês também ao longo desses próximos anos. Agora um pouco mais sobre a minha pesquisa. Bom, é um tanto complicado de falar sobre o início dela, porque eu acompanho ela há pelo menos uns 8 anos, né? Porque durante a minha graduação, eu estava lá com apenas 19 anos, eu participava do POLCRIM, participo ainda, que é o Laboratório de Política e Criminologia, que é um conjunto, ele é coordenado pelo Frederico de Almeida, que é professor da ciência política, né, do IFISH, e a gente estava lá pesquisando, vendo nossa vida, e uma promotora de justiça de Campinas foi contatar o professor Frederico para a gente acessar documentos relacionados à violência policial em Campinas, porque ela queria fomentar políticas públicas, e para isso ela precisava de pesquisas quantitativas, bem no sentido do que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz, né? Então, qual o perfil dos jovens violentados, quais os bairros, qual o perfil das forças policiais que estão violentando, certo? Enfim, mais esse perfil estatístico. A promotora chamou o Frederico, né, para participar, o que já é um tanto raro, hoje em dia é um pouco mais comum, mas está começando a ficar mais comum essa ponte, né, entre academia e judiciário. E a gente começou a se debruçar sobre esses documentos. Na época, né, em 2018, 2019, a gente se debruçou sobre o boletim de ocorrência e vídeo de oitiva. Esses documentos, eles dizem respeito a investigações que as promotoras fizeram relacionadas a casos em que jovens associados à infração denunciaram terem passado por violências. E a partir da denúncia desses jovens, elas começaram a investigar os policiais, né?
Quando eu entrei no mestrado, também, que nem a Jana, eu entrei com um projeto de avaliar, né, na verdade, etnografar os boletins de ocorrência e como os policiais, eles escreviam, né, redigiam, produziam esses boletins de ocorrência. Só que nesse caminho, eu encontrei a professora, né, Maria Gorete Jesus, que eu acho que muitos aqui também devem trabalhar com as pesquisas dela, e ela falou, olha, o que tem de especial no seu trabalho não é a forma como os policiais estão produzindo documentos. A gente já tem muitas pessoas trabalhando nisso, né? O próprio MICE, ele já tem muitas pesquisas relacionadas a isso. Você precisa ver essas promotoras, o que elas estão fazendo, porque isso é raro. É raro promotoras se voltarem a responsabilizar policiais que cometeram violência. E aí, a partir daí, eu mudei o meu olhar antropológico totalmente para entender essas promotoras progressistas, né, por assim dizer. Então, eu solicitei acesso aos inquéritos. Os inquéritos, para quem não sabe, são os documentos que reportam as investigações que elas fizeram. E elas me cederam acesso, de novo, a 51 inquéritos de investigação contra violências policiais. E aí, assim, a minha dissertação, a minha etnografia, ela acompanhou a feitura desses inquéritos. Então, quais passos que essas promotoras realizaram para tentar enquadrar violências policiais enquanto improbidade administrativa. Algo muito interessante sobre isso, especialmente que a TNL ela levantou, de que o meu trabalho não se trata especificamente sobre a justiça criminal, porque elas avaliaram, com base nessa expertise que essas promotoras têm, de que o processo não iria se sustentar por uma via criminal, devido a uma amálgama de fatores, mas especialmente porque, geralmente, era uma disputa de testemunhos, e um testemunho de um jovem associado a uma infração, vindo de bairros pobres, a maioria negros, contra 5 policiais militares. Então, elas já viam que essa disputa de testemunhos nunca iria se sustentar numa via criminal. E mais que isso, certo, as materialidades que eram acompanhadas daqueles casos, então, por exemplo, em muitos casos haviam laudos do IML, só que mesmo que, quando era constatado que haviam marcas em seu corpo, as narrativas dos policiais sobre essas marcas se sobressaíam, certo? Então, houve resistência, por isso houve essa marca, houve fuga, enfim. Então, com base nessa avaliação, essas promotoras começaram a travar o caminho da improbidade, né? Para quem não sabe, improbidade administrativa é uma forma legal, uma forma jurídica, que é mais voltada para casos que a gente chama, né, de corrupção, certo? De desvio em cofres públicos. Antes de 2017, era possível você usar a improbidade administrativa de uma maneira mais larga. Então, um funcionário público que corrompeu a legalidade da sua função, por exemplo, poderia se enquadrar a improbidade administrativa. A partir de 2017, começou a se voltar para os cofres públicos, certo? Mas, então, eu me debrucei sobre o trabalho dessas promotoras, porque elas foram criando, assim, fluxos próprios para atuar diante de casos de violência policial, porque elas perceberam que o fluxo comum, que seria o criminal, não estava funcionando. Elas enviavam para esses promotores que eram encarregados do controle policial e eles não faziam. Então, elas começaram a ter essa inventividade que a Giana fala, né? E a minha principal interlocutora, né, que é a promotora que eu chamo de Conceição, a Conceição, ela me trouxe essa categoria delas, que é uma gambiarra, certo? Ela ficou... A gente tinha que fazer algo a respeito daquilo, não paravam de chegar casos sobre violência policial na abordagem, e nisso a gente foi construindo gambiarra, certo? Que é essa inventividade que elas vão produzir no sistema de justiça. Enfim, aí a minha tratação vai acompanhando as partes dos inquéritos, né? Que eu faço uma etnografia de documentos, então eu vou me debruçando sobre cada um dos documentos que elas recolheram para tentar entender como que elas foram reunindo essas provas, como que elas tentavam enquadrar as violências policiais como improbidade administrativa. Bom, spoiler que não é tão spoiler assim, né? Elas finalizaram o projeto porque elas perceberam que não ia dar conta. Violência policial não daria para ser enquadrado na improbidade administrativa por uma série de fatores que eu retomo também no artigo para a aba, né? Mas só finalizando também para não pegar muito tempo, isso que a Tani falou, né, sobre tentar perceber sobre essas agências dissidentes que vão se dando no emaranhado do Estado, eu acho que tem 2 fatores muito importantes por causa da potência analítica disso, né? Eu acho que, primeiro, isso vai se coadunar com uma vontade política de movimentos sociais, especialmente de movimentos de mães de vítima de Estado, que estão, né, procurando outros fluxos de responsabilização, outras possibilidades de reparação do Estado pelas ações que o próprio Estado fez. Então, no momento que a gente, quando antropólogas, vai se engajando nesses diferentes caminhos que o Estado pode tomar, que o judiciário pode tomar, isso abre também outras possibilidades de trabalhar junto com movimentos sociais, né? Porque muitos
muito se fala em pesquisas acadêmicas, de maneira muito correta, de que promotores não agem diante de violência policial. E isso realmente é um dado já constatado por pesquisas quantitativas e qualitativas. Mas pouco se tem sobre alguns promotores que realmente estão agindo diante disso e fazendo outras inventividades, né? Gostei dessa categoria da Giana, sobre esses aspectos. A segunda potência que eu acho que é analisar essas gambiarras do sistema de justiça é porque também vai dialogar com essas teorias mais gerais de antropologia do Estado, de pensar que o Estado ele é composto por essas diferentes camadas que por vezes vão se contradizer e por vezes elas vão estar em completa disputa, né? Então, assim, na minha pesquisa eu fui percebendo que as promotoras de justiça elas foram criando fricções mais do que com os policiais, mas com seus próprios pares de profissão, com os corregedores, certo? Com pessoas do alto escalão da Polícia Militar. Então, perceber que esse Estado, né, na verdade, ele não é essa instituição homogênea, como algumas teorias vão pensar, mas é essa instituição fragmentada, feita por essas camadas, né, que é muito no sentido do que o Akhil Gupta vai defender a antropologia do Estado. Mas, aí, gente, não vou me delongar. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Vou passar para a Júlia agora. Bom dia, pessoal. Eu queria, né, primeiro agradecer a Comissão de Direitos Humanos da ABA. Eu estou muito feliz de estar aqui podendo escutar, né, o trabalho dos colegas e feliz também de ter, né, o trabalho, o artigo publicado nesse livro. Enfim, estou extremamente feliz e aí agradeço a comissão em nome da professora Taniele. Eu sou mestranda em antropologia na UF e fiz a minha graduação em antropologia também na UF. Fui na graduação e atualmente também sou orientada pela professora Lucia Eibon, que também compõe essa comissão, e também queria agradecer a ela, especialmente aqui por ela ter me incentivado também a submeter esse artigo para o prêmio. Bom, eu tinha organizado uma fala, mas agora escutando pensei em falar outras coisas, eu vou tentar, seguir aqui, né, esse artigo é fruto de um capítulo do meu trabalho de conclusão de curso da graduação, e eu fiz né, na graduação eu fiz uma etnografia sobre o trabalho realizado no NUDEM, que é o Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher e das Vítimas de Violência de Gênero, um órgão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Nossa, gente, tá passando um carro aqui com um alto-falante, não sei se tá dando para ouvir, mas enfim. Então, entre agosto e dezembro de 2022, eu frequentei de forma mais sistemática esse núcleo, e acompanhava os atendimentos, que as profissionais faziam às mulheres que procuravam o NUDEM, e tinha uma circulação, bem tranquila, né, nesse espaço. Inicialmente, a minha ideia não era fazer trabalho de campo no NUDEM, eu queria fazer uma pesquisa sobre administração judicial dos casos de estupro numa vara criminal, mas por conta de vários nãos que eu recebi, nesses meus contatos, nessa minha busca de acesso ao campo, eu fui muito bem recebida no NUDEM desde o início, e todas as pessoas, todos os profissionais que trabalhavam no núcleo eram extremamente pacientes e disponíveis para conversar comigo sobre as questões que eu tinha, né, e para também me mostrar questões que elas consideravam relevantes, nessa rede de proteção aos direitos das mulheres, onde o NUDEM era um desses órgãos, né, que realiza esse atendimento. Como a temática da violência de gênero e da promoção dos direitos de um ponto de vista jurídico e judicial me interessava, eu resolvi fazer, né, dar continuidade, começar a minha pesquisa fazendo o trabalho de campo lá. E aí eu tive, apesar de não ter sido uma escolha, né, eu tive a surpresa de encontrar profissionais do direito, da psicologia, da assistência social e também estagiárias e estagiários que eram estudantes do direito, majoritariamente, mas também da psicologia, que tinham uma perspectiva crítica e reflexiva sobre a administração judicial desses casos de violência de gênero. Então, o artigo, né, especificamente que eu escrevi, né, como a própria Taniele já falou, surgiu de um incômodo que eu tive quando eu fui acompanhar um júri, um tribunal do júri de um caso de tentativa de feminicídio, e eu estava ali junto com as profissionais do NUDEM, que tinham realizado um trabalho de preparar aquela mulher que tinha sido vítima dessa tentativa para falar
naquele júri e ter os seus direitos, não ter os seus direitos violados, né? Ainda que ela fosse vítima ali naquele momento, existia essa expectativa de que ela, como mulher, poderia ser deslegitimada enquanto vítima no júri. Então, o trabalho do Nudem estava ali, né, para prepará-la e assegurar os seus direitos. E aí, chegando lá, tive um incômodo ao perceber que a a a Eliana, né, que é como eu chamo ela, é um nome fictício, que foi essa vítima de tentativa de feminicídio, ela estava sendo, claro, uma situação horrível, né, que ela estava ali como vítima, falando de uma situação extremamente traumática e violenta, mas ela estava sendo bem tratada pelos profissionais, pelos agentes do direito, né, tanto pela acusação quanto pela defesa. Enquanto o Oliver, que era o acusado, né, e que foi condenado, ele tinha o direito dele de respeitado em vários momentos, ele era chamado de né, tratavam ele como um quase não humano pela monstruosidade do que ele tinha feito. Isso gerou um incômodo em mim, que estava ali esperando, tá, entre aspas, torcendo pela condenação desse rapaz, mas isso me gerou foi extremamente desconfortável estar ali e assistir aquilo. E eu me surpreendi quando as próprias profissionais do Nudem, a própria defensora titular, também estavam incomodadas com a situação, numa perspectiva parecida com a minha, né, e aí elas colocavam essa questão: como a gente faz a defesa dos direitos das mulheres sem cair numa postura extremamente punitivista, que não é o que a gente acredita, né, não é o que a gente acha que é o que tá dando conta de administrar esses casos e de promover uma sociedade, né, enfim, mais justa, menos machista. Então, tinha esse discurso, e aí o acompanhamento dos atendimentos me mostrava como elas construíam esse lugar crítico e, de alguma forma, né, elas estavam ali limitadas, né, por um enquadramento burocrático, né, que determinava que o Nudem tinha que atender casos de violência doméstica e violência de gênero e peticionar, fazer as petições iniciais, distribuir para as varas, e depois elas não teriam mais atuação nesses casos, mas elas construíam um trabalho principalmente de acolhimento e de escuta, muito além dessa produção ali, né, de papéis de petição, de iniciar processos, mas elas estavam muito focadas e muito a partir do trabalho que era tinha ali um certo trabalho pedagógico também, da própria defensora titular, de passar para as estagiárias e para as servidoras como ela gostaria que os atendimentos fossem tocados, um trabalho de escuta e acolhimento muito mais do que de peticionar aqueles casos, né, e de alguma forma elas pegavam ali o que elas tinham, de normas, né, de lei, enfim, de normativas, e se apropriavam disso, a partir também do que elas acreditavam que seria, dar conta de administrar esses casos, né. Então, eu acho que a antropologia, nesse sentido, as etnografias, elas têm, né, o potencial de olhar para esses contextos burocráticos e ver como esses agentes estão atuando, não só a partir de aspectos jurídicos e judiciais, enfim, mais burocráticos, mas também estão, como, né, a Giana e a Marina trouxeram, têm ali a sua própria inventividade, fazem as suas gambiarras para dar conta de objetivos que extrapolam esses limites. Então, acho que é isso, assim, não sei se eu passei muito do tempo, mas a gente também vai trocando depois. Obrigada. Tá ótimo, pode deixar que eu vou controlando também, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu queria passar para a Eduarda agora, né, para falar um pouquinho sobre esse desejo de policiamento. Acho que eu não falei na introdução, mas é muito legal que o Eduardo está acompanhando os cursos, né, que são preparatórios aos concursos da polícia, e acho legal o papel dos professores ali, porque você também chama muita atenção para eles, né, os professores estão falando da importância, né, de levar em conta direitos humanos, né, em todas as etapas, e isso também está sendo questionado já ali, né, no momento do curso. Então, Eduardo, eu passo para você agora, né, para falar sobre uma questão super interessante também. Bom, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Tranquilo? Bom, pessoal, me apresentar rapidamente. Meu nome é Eduardo. Eu sou professor do Colégio Pedro II, da Educação Básica e do Ensino Superior, e embora seja antropólogo, eu estou vinculado ao Departamento de Geografia, porque eu não sou antropólogo de ofício da graduação e do mestrado,
eu vim da geografia e fiz essa mudança para antropologia no meu doutorado, né? E fico nessa situação meio bizarra de dar aula para criança e no ensino superior também, enfim, então a gente fica nessa coisa, nesses hibridismos, né? Enfim, que acaba não se entendendo direito, mas nessa confusão a gente acaba produzindo nossos trabalhos. Bom, gente, para falar bem rapidamente da minha pesquisa, ela não era para ter acontecido da maneira que ela aconteceu, né? Eu, na verdade, inicialmente tinha um projeto de doutorado, primeiro que ele era para ser feito em caráter sanduíche, comparando um pouco a polícia militar do Rio de Janeiro com a polícia que é a SAPS, que é o Serviço de Polícia Sul-Africano em Joanesburgo, só que meu doutorado pegou a pandemia, e acho que isso influenciou a pesquisa de todo mundo, de certa forma, então meu sanduíche foi para o espaço, porque eu planejei justamente o período de ficar fora do Brasil 2020, e acabei ficando aqui. Mas isso possibilitou eu, em primeiro lugar, ampliar meu campo no Brasil. E o segundo ponto, que é mais importante, a ideia inicial minha era fazer um estudo tentando compreender a construção desse ethos policial dentro das instituições policiais a partir dos cursos de formação de quem é recruta, né, está dentro da polícia. Só que isso também foi no ano de 2018. E a gente, na verdade, não pode esquecer que 2018 foi o ano de eleição do Bolsonaro a nível federal, mas também você teve vários outros políticos aí que surfaram, né, nessa onda conservadora que continua acontecendo no Brasil, nos pleitos estaduais desse mesmo ano, né? E no Rio de Janeiro, não sei se quem é de fora do Rio vai lembrar, a gente tinha aqui a figura do Wilson Witzel, né, que era um juiz conhecido, ele foi eleito, e a primeira coisa que ele fez foi extinguir a Secretaria de Segurança Pública e se transformou, na verdade, num problema imenso fazer trabalho dentro da polícia. Pra vocês terem uma ideia, meu processo de autorização de entrada no campo da polícia, ele sumiu 3 vezes dentro da burocracia da própria polícia, nesse período, né? Então, assim, eu comecei a ficar muito desesperado, porque o tempo vai passando, você tem que fazer o campo, etc. Você não sabe o que vai acontecer. E aí, numa conversa, né, em conversas com alguns colegas, surgiu essa ideia de repente, fazer um trabalho que tentasse compreender seguindo um pouco, eu acho, a reflexão que a Marina trouxe na fala dela, como é que o Estado se apresenta como uma instituição altamente instável, porosa, cujas fronteiras são super difusas, e tentar compreender esse Estado de maneira mais ampliada, né? Tentando perceber esse desejo de ser Estado, mas a partir, né, da carreira policial militar. E aí eu tinha, na verdade, um campo aberto para mim, né, em 2018, porque o Witzel assumiu com um projeto muito grande de ampliação das forças policiais, então isso trouxe uma efervescência muito grande no mercado dos cursinhos preparatórios. Eu também sou professor, fui professor durante muito tempo de cursinhos preparatórios, não na área da polícia, mas em pré-vestibulares e em concursos militares, então eu tenho conhecimento, né, dessa rede de cursos preparatórios aqui no Rio, e eu consegui a inserção num desses cursinhos num bairro aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, da Zona Norte, que é um bairro periférico, popular, para fazer meu trabalho de campo em sala de aula com esses candidatos, né, que são jovens de 18 a 29 anos, de origem social popular, são jovens também, sobretudo negros, né, e que têm, por várias razões diferentes, o objetivo de virarem policiais militares no Rio de Janeiro, né. Isso acabou virando, na verdade, um trabalho. Eu, pelo menos, desconheço alguma outra pessoa que tenha feito etnografia com candidatos à prova da Polícia Militar, né. E aí, assim, o capítulo que eu preparei, né, que vai sair agora no livro, ele é uma pequena parte da minha tese que foi feita no cursinho. Eu fiquei lá sentado, meu rabo na cadeira, lá durante um tempo, fazendo trabalho de campo em sala de aula com, né, enfim, conheci centenas de candidatos, né, e entre essas centenas de candidatos, com algumas dezenas eu tive maior confiança. E aí isso desenvolveu a segunda parte da minha tese. Eu estou dando aqui, eu espero que esse meu trabalho seja uma espécie de clickbait para as pessoas lerem depois a tese. Eu acho que a segunda parte que é a parte mais legal, que eu chamei de lugares de polícia, e com esses candidatos que eu tive maior, digamos, contato e confiança, eu comecei a circular pela cidade do Rio de Janeiro com eles, em situações muito diversas, né? Pelada de final de semana, ida ao bordel, praia, cinema, visitando os locais de trabalho deles, etc, etc, etc. Mas uma coisa que ficou, para sintetizar um pouco, eu estou me alongando muito, é que, etnografando e seguindo esses candidatos, eu percebi, na verdade, que eles, embora não sejam policiais militares, eles já estão muito inseridos nesse universo policial. Eles já têm, uma parte importante deles, vínculos com a polícia que são informais e que são construídos antes mesmo da entrada deles na instituição, né? Os parentes deles são policiais militares, eles têm amigos que são policiais, vizinhos. Muitos candidatos trabalham no setor de segurança privada, cujos patrões são policiais militares e civis. Uma série deles são milicianos ou têm alguma relação também com o mundo do crime no Rio de Janeiro e que querem virar policiais militares por vários motivos, né? E aí, nesse ambiente,
né, eu, na verdade, fiz esse recorte para o prêmio da aba, tentando etnografar justamente as percepções que esses candidatos têm sobre direitos humanos, já que, na época, uma das disciplinas cobradas no concurso era justamente a disciplina de direitos humanos. Eles tinham que fazer prova para entrar na Polícia Militar, uma prova de ensino médio, mas que cobram direitos humanos, né? Eu também, nessa dobradinha Geografia e Antropologia, acabei assumindo essa posição de um tutor informal deles na preparação para o concurso, e direitos humanos aparecia, e eu fiz uma descrição, na verdade, de como é que aconteciam alguns episódios nas aulas de direitos humanos, né? Os professores tentavam se embasar no artigo 5º da Constituição, dizendo, olha, vocês podem pensar um bando de coisa, mas na prova vocês têm que escrever a redação de vocês, principalmente, pautada pelo respeito ao artigo 5º da Constituição, aos direitos, etc, etc, etc. E isso era motivo de várias fricções com os candidatos, porque eles tinham outra percepção sobre o que era direitos humanos, que isso aí já está muito mapeado, né, adiante, na verdade, do país que a gente vive, né? Então, eu faço essa descrição, né, e me parece, assim, que o principal, eu acho que, desse trabalho que eu mandei para o prêmio, mas que da minha tese também ela aponta isso enquanto uma questão, é que muitas vezes aquilo que a gente está, numa perspectiva mais tradicional dos estudos de polícia, apontando como aquilo que se quer reformar nas polícias militares, é justamente aquilo que atrai uma parcela significativa das pessoas para entrarem nas polícias militares, né? Então, assim, é uma questão, um problema muito mais profundo, me parece, do que você simplesmente investir em educação policial ou colocar um módulo de direitos humanos para que esses caras assistam aulas ou tenham uma formação em educação cidadã, policiamento de proximidade, ou uma série de coisas, né? Já há, na verdade, uma espécie, e eu acho que é uma coisa importante dizer também, que não é dizer que a polícia é fascista porque nós vivemos uma sociedade fascista, que não é também uma relação causal tão simples e apressada dessa forma, né? Eu acho que você tem, na verdade, um perfil conservador de pessoas que procuram a carreira policial militar, mas é óbvio que a partir da formação nas escolas e da prática policial, esses argumentos eles são muito mais sofisticados e refinados na construção desses mundos, né, desses jovens que vão ser policiais militares e vão estar patrulhando as ruas que nós frequentamos também enquanto civis, né? Mas, enfim, acho que o trabalho, acho que, como todo mundo aqui, é muito maior do que o que a gente enviou para o prêmio, né? Acho que a gente também espera, é muito importante a aba também fazer isso enquanto uma dimensão política importante da defesa dos direitos humanos, mas também como forma de divulgar na sua própria reflexão, porque fazer monografia, mestrado e doutorado dá trabalho para caramba, né? Eu acho que a gente espera que o nosso trabalho seja lido de alguma maneira e contribua para o debate público também. Eu acho que o prêmio é fundamental nesse sentido. Mas, enfim, acho que vou ficar por aqui, eu já falei demais. Obrigado, Daniele. Enfim, parabéns também para todos que foram premiados. Estou muito ansioso para ver, para ler o trabalho de vocês também. Muito legal, Eduardo. Agora eu quero passar para a Sabrina, né, para contar um pouquinho da pesquisa dela, que também ganhou na categoria de doutorado. Bom dia a todos. Também quero dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui ao lado de vocês, com pesquisas tão interessantes, e mal posso esperar para ler todos esses artigos, esses capítulos, né, nesse livro, e estou ainda mais feliz agora de saber que estamos em um grupo com pesquisas tão engajadas e interessantíssimas. Enfim, quero agradecer também pela comissão, enfim, pela Daniele, de ter organizado todo esse trabalho. E, para mim, assim, esse prêmio também é muito importante, porque eu venho trabalhando desde 2016 com etnografias de hospitais psiquiátricos, de uma realidade que é muito invisibilizada, até mesmo dentro dos espaços, né, de discussão de políticas públicas de saúde mental e tudo mais. Então, eu trabalho especificamente com a população que ainda hoje vive como morador permanente de hospitais psiquiátricos, né, mas não são hospitais de custódia. Então, mesmo com a lei de saúde mental, né, e todo esse desenvolvimento da reforma psiquiátrica, todas as lutas mesmo políticas, né, por uma sociedade sem manicômios, o que faz a gente muitas vezes acreditar que os manicômios estão no passado, até mesmo quando a gente vê, né, documentários e tudo mais, parece que localiza muito essa condição no passado. Mas, né, o que eu venho percebendo desde 2016 é que essa situação está muito longe de ser superada, né? Então, essa pesquisa agora que eu estou apresentando, né, que eu apresentei como a minha tese, e tem nesse capítulo, né, uma pequena parte da tese, eu fiz em 2 hospitais psiquiátricos em Santa Catarina, mas eu comecei a pesquisa em São Paulo, né, na graduação e no mestrado eu fiz etnografia de hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo, e depois levei a pesquisa também para Santa Catarina.
E no mapeamento inicial para descobrir onde é que tem moradores vivendo de forma permanente nessas instituições, que também é uma informação muito invisibilizada, eu descobri 89 pessoas vivendo em 2 hospitais que eram super perto um do outro, né? Um tinha hospital psiquiátrico no nome e o outro não. Então, isso já é uma grande problemática, porque em um desses hospitais tinha uma ala com 38 moradores vivendo de forma permanente, mas não era configurado como um hospital psiquiátrico. Então, todos os serviços que deveriam ser, né, destinados a eles enquanto uma internação de longa duração não chegavam até eles, porque eles estavam como se estivessem numa enfermaria clínica. Mas eles eram moradores de outro hospital que foram levados para esse hospital. Então, quando eu encontrei esses 89 moradores de hospitais psiquiátricos no estado de Santa Catarina, depois, claro, de ter autorização para fazer a pesquisa, eu comecei, mais uma vez, uma etnografia de hospital psiquiátrico, convivendo com esses moradores diariamente. Então, essa pesquisa foi de 2021 a 2022. Eu ia, né, primeiro em um hospital e depois em outro, porque estava também na pandemia, então eu fiz trabalho de campo dessa vez de máscara, e até trabalho um pouco sobre isso, como foi fazer o trabalho de campo, porque no hospital, a forma que a gente tinha, né, de comunicação, de construir uma relação com os moradores, é uma forma muito diferente do mundo exterior, porque eles são pessoas que têm uma média etária de 65 anos de idade, mas têm uma média de internação de 32 anos. Então, faz 32 anos que eles estão dentro desses hospitais, né, e a maioria não recebe visitas, enfim. Então, é uma realidade muito diferente. E, além disso, eles tomam uma média de pílulas diárias, né, de comprimidos, 22 pílulas por dia. Então, é uma população extremamente medicalizada, que não recebe alternativas outras, ou seja, a rotina é somente medicamentosa e a alimentação, né? Então, eles não têm atividades outras, né? Embora tenha em um dos hospitais um galpão onde eles podem assistir televisão, mas não tem acompanhamento multidisciplinar, não tem uma equipe, quem cuida deles são os técnicos de enfermagem no dia a dia, enfim, que também estão super sobrecarregados, porque são muitas pessoas. Nesse hospital mesmo em Santa Catarina, eles viviam em 2 pavilhões, né, em um dos hospitais, e nesses 2 pavilhões as camas eram colocadas lado a lado, eles não tinham seus próprios pertences, até as roupas íntimas eram coletivas, até para passar desodorante eles precisavam pegar uma fila para levantar o braço e alguém espirrar o desodorante. Então era uma condição extremamente complexa, né? E aí eu fiz então a etnografia nesses espaços para investigar o que ainda hoje impossibilita a desinstitucionalização dessas pessoas, né? Quais são as estratégias do hospital psiquiátrico para manter pessoas ainda, né, hoje lá dentro como moradores permanentes e que têm os direitos violados constantemente. Então, foi basicamente isso, essa convivência muito próxima dos moradores. E aí, só para finalizar, uma coisa que eu venho falando muito sobre desde 2016, é a importância da etnografia para investigar esses espaços, porque se não fosse pela etnografia, a gente jamais conseguiria acessar a perspectiva dessas pessoas que estão há 30 e tantos anos institucionalizadas, né? Então, a minha tese é toda a partir da fala e da perspectiva e dos conhecimentos dessas pessoas que ainda hoje estão lá. É isso. Obrigada, Sabrina. E agora eu passo para a Gabriela, que estudou a própria Comissão de Direitos Humanos, né, Gabriela? Como foi isso? Olá, gente. Bom dia a todas, a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, como a Taniele já disse, eu sou a pessoa que estuda a própria Comissão de Direitos Humanos, o que é um desafio, e eu fico feliz comigo mesmo, porque é bastante corajoso, assim, enviar um trabalho sobre a comissão para a comissão ler, né, contar para a comissão, oi, eu estou pesquisando vocês. Então, eu estou muito feliz de estar nesse espaço, assim, eu quero agradecer desde já a professora Taniele, a própria Comissão de Direitos Humanos, né? Bom, eu estou falando desde Marília, eu sou mestranda na Unesp de Marília, mas esse trabalho é fruto, né, no caso, o artigo que eu enviei para a premiação é fruto das discussões presentes no meu trabalho de conclusão de curso,
que eu me graduei em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e eu fui orientada pela professora Flávia Medeiros. Então, é uma pesquisa desenvolvida no âmbito da LUPA, que é o nosso laboratório universitário de política, direitos, conflitos e antropologia. Inicialmente, assim como boa parte dos colegas, né, eu não pensei em fazer uma etnografia da Comissão de Direitos Humanos, mas eu queria fazer uma etnografia das produções, então, das pessoas que foram premiadas, quais eram as questões de direitos humanos que essas pessoas trabalhavam, né? Mas aí eu comecei a fazer a leitura de todas as edições, né? Então, eu li todos os livros, e agora é curioso integrar também o livro que está para sair. E eu percebi que, para falar sobre o Prêmio Antropologia e Direitos Humanos, eu tinha que falar muito sobre a ação da própria comissão, né? Porque entre as associações e os órgãos de atuação das frentes que compõem os currículos de graduação em Ciências Sociais no Brasil, ou seja, Ciência Política, Sociologia, Antropologia, a ABA, né, a Associação Brasileira de Antropologia, ela foi pioneira em criar uma comissão de direitos humanos, né? Uma coisa que eu percebi que aconteceu em 1998, mas que acaba se consolidando com o próprio prêmio Antropologia e Direitos Humanos nos anos 2000, né? E aí, ai, gente, é difícil falar sobre o nosso trabalho, né? Até porque a gente fica imerso no trabalho dos outros, escutando vocês. Mas, basicamente, eu, enquanto graduanda, eu comecei a fazer parte, a integrar o IMDH, que é o Instituto de Memória e Direitos Humanos da UFSC, que se institucionalizou a partir da divulgação da Comissão da Memória e da Verdade na UFSC, né? Então, eu fui monitora no primeiro encontro de Memória e Direitos Humanos, e a partir dos encontros do MDH eu fiquei muito assombrada, talvez seja a palavra, ou triste mesmo, de não ter nenhuma base assim sobre o que é direitos humanos, né, enquanto categoria, enquanto campo, enquanto conceito. Eu não tive nenhuma disciplina na graduação em Ciências Sociais que se dedicasse a falar sobre os direitos humanos, né? Então, quando eu tive ali minhas primeiras conversas com a professora Flávia, eu mostrei muito isso, que eu queria entender os direitos humanos nas ciências sociais, em especial na antropologia, que é esse campo que eu me aproximo mais, assim. E aí a gente decidiu pensar o trabalho ali em dois eixos, tanto, no caso, a pesquisa, né, tanto num eixo descritivo, então como a categoria direitos humanos tensiona o próprio campo de saber antropológico, né, observando aí tanto a antropologia quanto os direitos humanos partindo ali de uma perspectiva da colonialidade, né, talvez universalista, no caso dos direitos humanos, ou relativista, no caso da antropologia, né, como também analítico. E aí sim pensar como a Comissão de Direitos Humanos da ABA tem se configurado como um agente na antropologia brasileira contemporânea, né. E aí eu acho interessante falar também como essa questão, né, a discussão dos direitos humanos começa a ser mais significativa na virada do século XXI, no caso da antropologia brasileira, né, e que o que eu percebi a partir das entrevistas foi o quanto que essa aproximação ela pode ser considerada estratégica no sentido da proteção de nós, pesquisadores, né, e também para a visibilidade sobre o quão perigoso é realizar pesquisa, né, sobre violências e conflitos no território brasileiro, visto que o Brasil é aí o quarto país que mais mata ativistas de direitos humanos. Então, é um pouco isso, acho que é um pouco isso, não vou me alongar mais. Obrigada, Gabriela. Ai, gente, o tempo sempre corre muito, né? Então, eu vou tentar, assim, eu tinha duas questões, mas eu vou tentar juntar elas e a gente faz mais uma rodada, né? Com todo mundo para responder essas questões. Uma delas vocês já um pouco na fala, né? Vocês foram falando, que é um pouco essa diferença de metodologias, né? Para abordar a temática dos direitos humanos e também das violações, né? Acho que tem antropologia documental, um trabalho maior com entrevistas, né? Mas também um trabalho grande de etnografia, assim. Então, se cada um puder, né, falar um pouquinho sobre como enfrentar os materiais, né? A partir de distintas entradas metodológicas seria interessante. E daí eu vou juntar, né? Porque aí eu acho que vocês podem já responder a isso e também ir encaminhando para uma conclusão, né?
também para pensar essa relação entre pesquisa acadêmica, né, e ativismo, de certa forma, né, todos vocês implicados nas questões que estudam, então como é que vocês também veem, né, essa produção ativa, né, de uma política antropológica de defesa de direitos, tá? Então, acho que a gente pode voltar na mesma sequência, né, Ana Luísa, Giana, Marina, Júlia, Eduardo, Sabrina e Gabriel, tá? Pode ir, Ana Luísa. Bem, minha pesquisa, ela foi documental, e a minha relação, ela foi, assim, bastante complicada, porque uma das dificuldades que eu tive no processo da pesquisa é de, assim, como que você faz um estudo sobre um discurso que está localizado no século XIX, sobre uma realidade que não existe mais. Escravidão não existe mais. A gente vive sobre os efeitos da escravidão. Mas, e aí a minha questão era, como que eu faço esse controle desse discurso que está localizado historicamente, geograficamente também, e de um médico francês que morava no Brasil e pensava junto a uma elite escravista. Então, assim, a minha dificuldade, minha questão metodológica foi justamente fazer esse controle do discurso, de localizá-lo historicamente, de colocar que ele estava implicado dentro de intenções econômicas, porque, como eu falei, não se tratava de cuidado médico, se tratava de cuidado da propriedade dos senhores, ao mesmo tempo que eu não ignoro o presente que eu estou partindo. Porque muitas coisas, enfim, como acontece com qualquer pesquisador, muita coisa a gente pesquisa, mas cai, não entra no texto, né? E muitas dessas coisas que eu li, da forma como o discurso dele era extremamente atual. Então, assim, quando ele fala, por exemplo, tem momentos que o médico ele dizia, né, que a questão que existem certas condições de doença que estão ligadas à cor da pele e origem geográfica. E como a pessoa negra ela tem uma tendência a ser moralmente rebaixada e tal, e como isso inflige na doença, enfim. E aí, quando eu lia isso, eu falei assim, mas pensar que tem médicos que pensam assim, que desumanizam mulheres negras nos seus consultórios agora, em 2024, porque tem uma raiz desse pensamento, né? Então, o meu desafio foi ter esse controle, né? Ao mesmo tempo que eu não ignoro, então por isso que até o trecho quando eu vou falar da metodologia, eu falo assim, a malese antropológica e o passado no presente, né? Porque, enfim, tem uma correlação muito direta. E a forma também como eu vou utilizar, porque eu acabei esquecendo no começo, eu utilizo a noção de biopolítica para fazer esse traçado desse discurso, né? Então, fazer esse controle, né? Pegar Michel Foucault, um autor que, convenhamos, não é fácil, né? Ainda mais a noção de biopolítica, que não é uma noção fechada, né? Em diferentes obras ele trabalha de formas diferentes, então foi uma pesquisa, assim, bastante desafiadora. Eu acho que vale também eu colocar aqui como desafio eu, como pessoa, enfrentar esse documento. Porque muitas vezes eu me sentia diretamente atravessada, né? Quando ele diz que pessoas negras são tão fora da civilização que não sentem dor, elas não são frouxas, elas aguentam muita coisa e, enfim, me afetou de forma pessoal. Mas eu tenho, assim, queria deixar, assim, para agradecer enfim, minha família, meus amigos, e também deixar um agradecimento especial ao professor Adalton Marques, meu orientador, amigo, companheiro de luta, e aos Cercos, né, um grupo de estudos sobre cercamentos, controles e mercados, onde a gente quinzenalmente se encontrava para discutir esses documentos do século XIX e ali, assim, enfim, nos grupos de pesquisa a gente acaba encontrando apoio também para esses momentos a forma como o campo nos atravessa, né? Então, se for falar assim da questão de metodologia, eu digo isso, assim, essa questão do controle, como o campo, né, o documento me afetava, né? Minha análise era política, não era de qualidade do papel, o documento estava digitalizado, então.
E para pensar essa questão de envolvimento político, bem, eu hoje um pouco menos, mas eu já fui uma pessoa assim, extremamente ativa em movimentos sociais, movimento estudantil, movimento negro, uma pessoa assim, eu realmente fiz muito barulho dentro da Univasf. O meu legado na Univasf é esse, uma pessoa que fez CA e protesto na rua, aquela coisa. Então, assim, para mim, tudo que eu fiz, inclusive esse trabalho, sempre foi político, né? Desde que eu entrei na universidade, eu tinha pretensão de estudar. Na verdade, quando eu entrei na universidade, eu queria estudar encarceramento feminino. Mas, enfim, as mudanças vão indo, eu acabei caindo nessa outra chave, mas ainda assim discuto sobre mulheres negras, discuto sobre raça e gênero. E eu vejo assim, hoje recentemente eu tenho uma aproximação, né, eu presto assessoria, trabalho com a Comissão Pastoral da Terra, aqui na Diocese de Juazeiro, né, acompanhando as comunidades tradicionais, afetadas por empreendimentos, toda uma questão extremamente delicada, porque a gente não está falando só de vidas humanas, né? Mas eu acho que, para mim, a questão do meu trabalho e da minha própria trajetória de vida, eu acho que se falar de direitos humanos é pensar, para mim, em duas palavras, é pensar resistência e memória. Não existe possibilidade de construir qualquer perspectiva de direitos humanos se a gente não pensa na resistência de quem está embaixo da bota do Estado ou da bota de corporações, se a gente não está pensando na resistência. Isso é uma coisa que eu falo no meu trabalho, eu queria ter falado mais sobre a resistência dessas mulheres, e se a gente não faz memória a essas pessoas, né, ou seja, as vítimas diretas da escravidão, seja os descendentes desse legado, seja as pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, seja as pessoas que passam por infrações no sistema judiciário. Eu acredito que a questão de pensar direitos humanos no Brasil e a questão de engajamento, qualquer tipo de engajamento que a gente tenha que ter, tem que vir nesse sentido, né? Principalmente no nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Diana? Bom, interessante notar como todo mundo tinha uma ideia sobre a pesquisa e chegou no campo e ela se transformou de alguma maneira, né? O campo é implacável, assim, sempre acontece alguma coisa. Eu acho que é bom, né? A gente tá aberto para o que vai acontecer, o que vão contar para a gente, enfim. A minha pesquisa, como eu já disse, ela também se transformou por conta disso, e ela parte das entrevistas. Eu fiz entrevistas de história de vida com esses juízes progressistas, e a partir da análise dessas entrevistas eu separei algumas categorias que eu vou analisando ao longo da dissertação. E uma dessas categorias é a categoria de luta, né, que nas entrevistas ela aparecia em dois sentidos que eu consegui perceber. Um sentido político mesmo, né, de ir em manifestações e votar, aquele engajamento democrático tradicional. E uma coisa que parecia mais cotidiana, né? Eles usavam esse termo para falar, é sempre uma luta para conseguir alguma coisa para o fórum, nesse sentido. E a partir disso eu decidi fazer um pequeno trabalho de campo, né, uma observação participante com a Cristiana, minha interlocutora, na vara onde ela era titular na época. Então era uma vara em Mesquita, era a 7ª vara criminal de Mesquita. E eu passei um tempo lá, eu acompanhava as audiências, e foi nesse momento que eu consegui ver essas inventividades que ela ia desenvolvendo para ter satisfação com o trabalho, para aliviar né, algum sofrimento, né, alguma dificuldade de todo mundo que acessava o fórum. Enfim, não vou entrar em detalhes dessas inventividades, mas eu acho que assim, elas são importantes, assim, o registro mesmo é importante, porque ela demonstra, né, essa diferença entre o estado ideia e o estado prática. Né? Essa ideia ela é central assim, ao longo da minha dissertação, porque existe uma diferença muito grande entre o que se espera também da lei e o que acontece na prática, né, entre técnica e política. Assim. E o que eu quis demonstrar com o meu trabalho era que, por mais boa vontade que esses juízes tenham de colocar defender os direitos das pessoas presas, dos acusados, porque são direitos que já estão definidos em lei, né? Eles não ultrapassam a lei em momento algum. Eles têm essa dificuldade por conta de fatores externos.
do próprio tribunal, mesmo da própria infraestrutura, às vezes do fórum, que possibilita de que as audiências aconteçam com agilidade. Enfim, então são múltiplos fatores, e a minha intenção era registrar esses fatores, mostrar que não é tão simples assim, que não depende só da boa vontade do juiz, são outras questões, né? Muito mais complexo do que isso. E assim, questão política, eu acredito que a antropologia tem, como ela tem várias possibilidades de objetos de análise, de metodologias, e eu acho que o mais interessante, que foi o essencial para a minha pesquisa, foi a capacidade de a gente observar o cotidiano, né? Eu acho que se eu não tivesse essa ferramenta de observação, de análise do cotidiano, a pesquisa não seria mesmo, porque eu não conseguiria observar essas inventividades. Né? Elas se dão cotidianamente, às vezes elas passam despercebidas, são coisa pequena, e adiantar uma audiência para ir mais rápido, para acabar mais rápido, para esse processo ser terminado logo. São coisas simples, assim, e coisas que a gente considera pequenas, mas que elas entram, né, no conjunto amplo de resistências que esses juízes eles lançam mão para melhorar, assim, nessa medida do possível, e garantir esses direitos, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido, e também, assim, a minha pesquisa em si, eu entendo ela como parte desse esforço dos juízes, porque eles aceitaram ser identificados nas entrevistas, eles são identificados na pesquisa. Cristiano é o nome verdadeiro do interlocutor, assim. Eles não tiveram interesse nenhum em ter outro nome, se serem identificados de outra forma, porque para eles se identificarem, né, se porem como diferentes do que a gente entende como do judiciário conservador, faz parte do que eles chamam da luta por democracia, né, que faz parte desse movimento de defesa dos direitos humanos, de defesa das pessoas mais vulneráveis que eles se propõem a fazer. Então, assim, a minha pesquisa ela também faz parte dessa luta pela democracia nesse sentido, porque ela faz parte desses pequenas coisinhas que vão se juntando para demonstrar que existe uma coisa maior e que existem esforços para além disso, né? Só para finalizar, queria mandar um beijo para minha orientadora maravilhosa, Paula Lacerda, ela que me incentivou a participar do prêmio, também já foi ganhadora, então, assim, é muito bom estar aqui. Enfim. Marina? Nossa, gente, eu fico ouvindo vocês falando e aí vai criando tantos fios que a gente podia ficar aqui o dia inteiro, né? Porque tem tanta coisa em comum com a minha pesquisa com a da Giana, mas depois a gente super pode trocar mais figurinhas. Mas só voltando para o lado da metodologia que a Taniele ela levantou, né? Eu acho que uma coisa que vai diferir, né, a etnografia dos outros trabalhos, ciência política, sociologia, tem muitas coisas que vão diferir, mas uma coisa que é muito importante é que a gente consegue captar as contradições que vão existir, né? E aquilo, ele não é um obstáculo para a nossa pesquisa, mas aquilo é constitutivo da nossa pesquisa. Então, eu acho que pensar isso, tentando balancear, né, as lutas sociais e a forma de narrar o cotidiano, bem uma proposta da Vena Das, isso é muito interessante para a gente que está trabalhando no sistema de justiça e direitos humanos, né? Porque, como eu disse para vocês, na iniciação científica, eu me debrucei sobre parte dos meus documentos a partir de uma análise mais quantitativa, né? Então, eu fui percebendo que nos boletins de ocorrência, por exemplo, em 90% dos casos, não contava a narrativa do jovem que foi violentado. Então, os policiais civis, né, quando vão produzir aquele documento, não estão documentando sobre a versão dos jovens e sobre a violência policial. Mas e esses 10%? Como que eles narravam as violências que estavam postas ali, né? Como que esse jovem ele conseguiu fazer com que sua voz fosse documentada? Ou então o que aconteceu dentro daquela delegacia que o escrivão ele colocou aquele relato naquele documento, né? Então, eu sinto que a antropologia é um tipo de metodologia que vai conseguir captar isso sem também largar a mão de uma luta maior do movimento social de que, olha, a gente precisa ver que os documentos de violência policial eles não estão narrando outras narrativas a não ser de policiais militares, né? Então, eu sinto que a etnografia ela consegue fazer esse balanço, né? Equilibrar essas diferentes dimensões da vida social que não vão se dando de maneira linear, ao contrário, é uma confusão, é uma gambiarra que vai acontecendo. E eu acho que a antropologia, né, a etnografia, ela tem esse potencial. Agradecer também, né, a minha orientadora Taniele, que está aqui com a gente, que foi quem me apontava para isso, foi quem me apontava para, olha, não dá para fazer uma afirmação tão categórica, certo? Os seus dados estão te demonstrando que tem uma disputa ali, e essa disputa é muito importante, né? Não é no sentido de colocar simplesmente de um lado as promotoras e de outro lado os policiais. Há certas parcerias acontecendo aí. O que está acontecendo? Como que elas estão criando essas pontes, né?
Porque também no sentido de pensar que as promotoras que eu trabalhei, por exemplo, não são militantes abolicionistas, certo? Elas não estão nesse caminho. Elas estão mais no caminho de pensar em como que a produção delas, enquanto Estado, pode reduzir o genocídio da população negra, né? Então, o que elas podem fazer nesse disso? Um caminho mais que a gente, né, categoriza geralmente como reformista. E aí, nesse sentido também, eu acho que a nossa pesquisa, elas contribuem para fomentar, né, as vontades dos movimentos sociais, do que eu falei, de que vai se coadunar com esses movimentos de familiares de vítimas, né, porque eles estão buscando respostas, eles estão buscando reparações, e os caminhos não são evidentes, os caminhos para conseguir essas reparações, eles são muito difíceis, não são claros. E, por exemplo, a minha pesquisa vai demonstrar que, apesar de existirem promotoras de justiça que estão engajadas em conseguir esse tipo de reparação, mesmo assim elas não conseguiram condenação. Só de um policial civil houve condenação e foram investigados mais de 270 policiais, gente. E apenas um policial civil teve uma condenação. Então, eu acho que isso também ruma num caminho abolicionista da questão, né? No sentido de perceber a falência de todo esse sistema, apesar de que ele é contraditório, apesar de existirem agentes lá dentro fazendo algo, mesmo assim os obstáculos são tantos que a gente percebe que a narrativa do policial ela vai ganhar centralidade em qualquer fluxo do sistema de justiça. Pode ser o criminal, pode ser do patrimônio público, pode ser da infância e juventude. A narrativa policial ela é central, né? Então a gente vai percebendo que é algo que elas falavam várias vezes, é algo mais institucional do que dos casos pessoais, né? Então, eu acho que muitas pessoas já me falaram sobre os perigos, né, de ver essas agências dissidentes, porque eu estou focando na exceção. Só que mesmo quando você foca na exceção, ele vai te mostrar agências, e isso é muito importante, né, agências que saem pela tangente, mas isso também vai te mostrar que isso reforça também essas teorias abolicionistas que estão aqui há muito tempo, mostrando para a gente algo que é mais institucional do que a nível pessoal, né? Eu acho que é mais esses casos, mas eu vou adorar algum dia a gente se encontrar também para a gente ficar pensando mais sobre essas coisas. Ótimo. Marina, Júlia? Nossa, é difícil até falar, né, depois de tantas considerações e reflexões muito relevantes e muito interessantes, mas, em relação à metodologia, eu queria pontuar, né, assim, um aspecto que foi muito importante para mim, que eu cheguei nesse campo, assim, né, de uma antropologia do direito, sem entender absolutamente nada de direito, né, eu não tinha, interesse, nem conhecimento nenhum sobre isso, e aí quando eu cheguei no DEM para fazer trabalho de campo, eh, inicialmente eu me assustei e eu pensei: "Caramba, vou precisar estudar aqui algumas coisas básicas para entender essa linguagem que essas pessoas estão falando, estão usando, né". Mas aí depois eu pensei em como eu podia usar esse meu não conhecimento, né, sobre uma linguagem jurídica e judicial como uma ferramenta metodológica, né, porque aí eu me disponibilizei a entender o que era a defensoria pública, o que era o Ministério Público, o que era uma petição, enfim, o que era um tribunal do júri, muito a partir da forma como, a as minhas interlocutoras me explicavam, né. E aí, muitas representações daquilo, do trabalho delas, do trabalho dos outros também, né, porque, uma coisa que foi muito presente na minha pesquisa foi a distinção que era feita entre a defensoria e o Ministério Público. E ao mesmo tempo, como no DEM como um órgão da defensoria se distanciava do Ministério Público, mas também tinha suas próprias tensões dentro da defensoria pública. Então, todas essas eu fui me cercando de várias questões e curiosidades e problemas, assim, né, antropológicos a partir do meu não conhecimento, nessa linguagem. E aí, claro que isso só foi possível graças a parceria, né, que essas pessoas, essas profissionais se colocaram, né, elas realmente, se disponibilizaram muito a estar ali comigo e me explicar as coisas, né, de forma muito paciente por um tempo. Então eu acho que essa é uma questão metodológica que eu queria pontuar. E em relação né, a antropologia, direitos humanos e ativismos, além de concordar, né, com tudo que já foi colocado, né, sobre a importância,
a potencialidade mesmo, né, das nossas formas de trabalho, das etnografias, de um olhar para os documentos também, um olhar antropológico para os documentos, e captar, né, assim, observar, descrever e refletir sobre o cotidiano, eu acho que eh, existe uma disposição da antropologia justamente, né, a ouvir o outro, a entender o outro e pensar nesses vários mundos e nessas várias realidades, a partir de várias perspectivas que contribui muito a gente pensar uma luta política pelos direitos, né. Então, eh, atualmente eu integro a REMA, que é a Rede Transnacional de Pesquisa sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas, né, que é coordenada pela professora Lucia, que também conta, né, com a coordenação da professora Taniele, da professora Débora, da professora Flávia, enfim, outras, né, mas estou falando das que compõem também a Comissão de Direitos Humanos da aba, e eu vejo muito, isso me ajuda a concretizar esse trabalho, essa possibilidade da antropologia de atuar também como politicamente, né, nessa luta por direitos. Então, a gente tem pesquisadoras de vários estados do Brasil, pesquisadoras e pesquisadores de vários estados do Brasil, algumas também da Argentina, dos Estados Unidos, e a gente tem conseguido, em rede, escutar, trabalhar, pesquisar e construir uma série de parcerias entre pessoas que estão especialmente, né, mulheres mães, mas que estão demandando direitos, vinculadas ou não a movimentos sociais e políticos, profissionais do judiciário, assistentes sociais, psicólogos. Então, essa rede, acho que, né, parte também, ainda que a gente conte também não só com cientistas sociais, antropólogos, outros profissionais também que formam a REMA, mas essa disposição para ouvir, né. E aí, por fim, eu queria colocar uma questão que tem me instigado muito em relação a essa categoria de direitos humanos, e aí penso muito no que a Gabriela colocou também, né, sobre o que significa isso, né, e como direitos humanos pode ser pensado de forma mais universalizante ou de forma mais relativista, e quais são as tensões que isso coloca, porque eu cheguei na minha pesquisa do mestrado também sem nenhuma intenção de cair nessas questões que eu tenho pensado agora, mas eu estive recentemente em um evento voltado a discutir os direitos humanos masculinos, o que colocam, explicitam, evidenciam como direitos humanos é uma categoria em constante disputa política, e eu não consigo me imaginar, ouvindo o que essas pessoas, não só homens, mas mulheres também, tinham a dizer sobre direitos humanos masculinos, se eu não tivesse ali vestindo, né, me como antropóloga, né, como pesquisadora com um viés antropológico disposta a escutar essas pessoas, porque, eh, é isso, né, é uma forma de pensar o mundo, de construir o mundo e de iniciar uma luta por direitos, que eu não me vejo de outra forma que não, pensando nessa possibilidade da antropologia de construir alguma coisa com isso, né, um entendimento sobre isso e que caminha lado a lado a luta por direitos. Então, acho que era isso que eu queria colocar. Obrigada, Júlia. Eduardo? Então, eu acho que sobre a questão metodológica, do trabalho, assim, quando ele se propõe a etnografar a polícia, ele está ligado a uma coisa que o Didier Fassan vai falar, que é uma virada antropológica nos estudos policiais, né? Onde você tem, na verdade, a etnografia assumindo um papel muito importante na construção dos dados, né? Que se você pega, aqui no Brasil, ou enfim, lá fora, então, isso aí é tão comum como aqui, geralmente estudos em polícia não feitos com questionários, entrevistas formais, ou observações em um batalhão, etc., e muitas vezes são, assim, você vai lidar com policiais militares que têm uma postura muito protocolar, né, na maneira de responder as nossas perguntas, né, e fica muito difícil fazer trabalho, sobretudo etnográfico, a partir disso, né. E quando você consegue estabelecer uma certa posição no campo para etnografar o que a polícia está fazendo na prática, ou como é que, por exemplo, pessoas que nem são policiais militares, né, pensam a polícia e se relacionam com a polícia antes de entrarem na carreira, é óbvio que isso me parece abrir outros caminhos para a gente pensar essas instituições de Estado, né? E isso eu acho uma contribuição que a antropologia tem, que é muito importante, né? Muito importante. É óbvio que aí aparecem várias questões muito sensíveis do ponto de vista ético, né? Como é que você vai etnografar instituições policiais, por exemplo, a partir de certas inserções que não são pela via formal de um questionário, mas descrevendo certas práticas, por exemplo,
que estão ali nessa fronteira muito difusa entre práticas legais e ilegais. Né? No meu trabalho de campo, eu lembro que a primeira caracterização que fizeram de mim foi com um P2, que é do Serviço Secreto da Polícia Militar, que estava lá querendo, enfim, saber quem eram esses caras que estavam entrando para a Polícia Militar. Né? E depois, na verdade, com o desenvolvimento do campo, é que aí eles acabaram me construindo sobre mim uma figura de um professor, né, que estava ajudando eles com o concurso e que estava escrevendo livros sobre a Polícia Militar, e aí a coisa começou a funcionar, essas relações de confiança começaram a ser construídas. Né? Mas me parece assim que a etnografia ela tem esse caráter muito, muito sensível e muito fino de conseguir justamente capturar coisas que outros métodos não conseguem. Né? E como a gente está falando aí de instituições cuja prática e a representação do ideal, do dever ser, se a gente for dialogar com o direito, elas são muito discrepantes, é óbvio que a metodologia da descrição densa, por exemplo, da observação participante, ela é muito importante. Né? Eu acho que, assim, pensando dessa forma, a dimensão política desse processo, né, eu não estou estudando a resistência, né, eu não estou estudando nem a bota, mas estou estudando, de repente, pessoas que querem ser a bota para poder, enfim, né, fazer esse papel que o Estado faz sobre as pessoas. Eu acho que quando a gente pensa o papel político da antropologia, né, da etnografia enquanto metro, ou para além do metro, no contexto atual que a gente está vivendo, eu acho que é, sobretudo, criar insumos para a gente organizar os nossos pessimismos. Né? Assim, acho que ninguém aqui está otimista com o país que vive, mas eu acho que o nosso papel, enquanto pessoas que estão tentando pensar essas questões, é justamente organizar esse cenário absolutamente desolador que a gente está vivendo e apontar alguns tipos de soluções. Né? Agora, eu acho que a gente não pode cair também num certo tipo de inocência de achar que as pessoas vão ser convencidas a partir das nossas pesquisas. Né? Eu não tenho mais esse desejo secreto, quase erótico hoje em dia, de uma sana iluminista que as pessoas precisam de educação, que você vai mudar as pessoas dizendo para ela como é que tem. Não, eu acho que as pessoas sabem o que está sendo dito, né? No campo da segurança pública, sobretudo, há 40 anos, estava nascendo, assim, quase, quando você começou a fazer esse debate no pós-redemocratização, e as coisas mudaram muito pouco. Né? E não é por falta de pesquisa. Tem pesquisa boa, ruim, mas tem muita coisa boa que foi produzida. As pessoas sabem disso e escolhem politicamente outros tipos de caminhos. Né? Eu não tenho tempo de explorar isso agora, mas você pega a PEC da segurança pública, que foi lançada meses atrás, isso é um absurdo. Né? É o reforço de certos tipos de política que a gente está criticando há 40 anos, agora no âmbito federal, enfim, coisas que são absolutamente descabidas. Né? Então, não me parece ser uma falta de informação que está chegando. E aí acho que aí é o nosso papel enquanto ativista também de disputar, né? Porque as coisas estão aí, na verdade, num campo de disputa. E as nossas pesquisas também, acho que a produção a ser feita por nós, ela está aí para ser apropriada por vários atores sociais que estão em luta. Né? Eu acho que eu vejo, na verdade, nesse horizonte, né, pensando nesse cenário atual, um tipo de movimento de fortalecimento dessas resistências. Né? Que pensar a partir das políticas de Estado que têm sendo feitas, né, nos últimos anos, eu não falo nem do governo Bolsonaro, o cenário é desolador. Não me parece que você está indo por um processo de, por exemplo, redemocratização das polícias de fato, ou uma coisa que eu acho importantíssima, pensando do ponto de vista do que eu vi no meu campo, que é o desenvolvimento de mecanismos civis de controle sobre o trabalho policial. Né? Câmera é importante? Mas vai muito mais do que isso. Né? Como é que quais são, acho que é o ponto fundamental, quais são as representações sobre as polícias que levam as pessoas à carreira policial. Né? Enquanto isso não for mudado e disputado, você vai continuar indo nesse mesmo sentido. Né? E eu penso, assim, em diálogo com o trabalho de vocês, eu fico pensando assim, o que leva alguém a querer ser juiz, a querer ser procurador do Ministério Público, uma vez que essa máquina de moer gente, ela não se limita às polícias. Né? O judiciário está aí legitimando isso todo santo dia com as suas decisões que vão estar fortalecendo esse tipo de coisa que a gente está criticando aqui. Né? Então, acho que é isso. Assim, só para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez, enfim, a ABA, acho que o meu orientador, Lênin dos Santos Pires, também, que foi fundamental nessa trajetória, minha família também, institucionalmente, principalmente o programa de pós-graduação da UF, que me deu as condições para fazer minha pesquisa, mesmo num momento muito adverso da pandemia, e também a minha instituição onde eu trabalho, Pedro II, que me deu uma licença para estudos, possibilitou ficar me dedicando à pesquisa também, o que é, no país que a gente vive, um privilégio. Né? Poucas pessoas conseguem receber o seu salário para estar fazendo estudo de doutorado. Né? Eu sou muito grato por conta disso também. Obrigado, gente. Obrigada, Eduardo. Sabrina? Nossa, sim, realmente ouvindo vocês faz a gente ir para muitos lugares possíveis e
focando principalmente sobre essa questão metodológica, enfim, a gente percebe o quanto as instituições também estão adoecidas, e isso são vários autores que falam, né? Então, fazer pesquisa de campo em instituições que também estão adoecidas é um desafio que é até mesmo difícil encontrar palavras, porque a gente acaba se deparando com situações de até mesmo violência, com situações de violência que a gente não entende como aquilo está acontecendo na nossa frente, muitas vezes, porque elas estão tão naturalizadas que elas acabam se repetindo no cotidiano de uma forma muito recorrente. E aí depois, até escrevo um pouco sobre isso, muitas vezes eu chegava em casa e não conseguia escrever no diário de campo, por exemplo, situações que eu tinha vivenciado dentro dos hospitais, né? Porque realmente escapavam, né, de tudo que eu podia, talvez, refletir sobre, enfim, porque era realmente inacreditável muitas questões. Então, um dos cuidados que eu tive nas etnografias que eu venho trabalhando primeiro, não reificar os lugares dos moradores como pessoas somente vítimas, enfim, daquele sistema, mas como pessoas que ainda hoje estão negando tomar o medicamento X, então, que ainda hoje olham para a mão e veem que tal comprimido não faz bem e que não querem tomar, que vão cuspir aquele comprimido e que estão cuspindo aquele comprimido há 30 anos. Então, e outro cuidado, né, que eu tive no meu trabalho foi sempre construir uma relação muito horizontal. E quando a gente fala sobre etnografia de hospital, né, muitas pessoas falam que a gente tem que escolher como a gente vai se apresentar ali na instituição, né? E eu sempre me apresentei como antropóloga, e eu acho muito curioso, porque na graduação eu tinha autorização no hospital que eu fiz em São Paulo para tomar café na padaria com os moradores, né? Em Santa Catarina eu não tive essa autorização. E aí eu brincava que para eles antropologia era tomar café na padaria. Então eles esperavam chegar no hospital para a gente sair, para eles escolherem se queriam café com adoçante ou com açúcar, para escolherem o que ia comer, né? Porque até a comida vem pronta no prato, o que cada um vai comer. Enfim, então eu discuto todas essas questões. E então, e aí tem uma outra passagem já no doutorado muito interessante também, que um morador, como eu vou muitos dias, todos os dias, né, no mesmo lugar, então eles acabam se acostumando muito comigo, e aí tem uma passagem também bem interessante sobre essa relação em campo, que um morador deita a cabeça dele no meu ombro, e um outro morador fala para ele, levanta daí, você não sabe que não pode ficar assim com o paciente? Aí eu falo, mas eu não sou paciente, né? Eu sou pesquisadora, né? Que eu sempre falava isso. E aí ele me fala, né? Você é paciente, sim, tá aqui todo dia, claro que é paciente. É uma mulher doente, se não fosse, tava na tua casa. Então a gente ia sempre trabalhando nessas questões. E eles iam colocando também rotinas para mim. Então, tinha morador que me esperava para caminhar em volta do pavilhão, tinha um morador que gostava de ver uma grutinha que caía uma água, e a gente gostava de mergulhar as mãos na água e ficar conversando ali, enfim. Era um campo muito escasso, de muita vulnerabilidade, mas que, a partir da etnografia, a gente foi construindo possibilidades outras, né? E também eu acho que, e aí é uma coisa muito importante da nossa pesquisa, diante de todo esse realmente pessimismo que a gente vive, né? Que é transformar os números em sujeitos, né? E também dar fala para esses sujeitos. E eu acho que isso é fundamental. Então, não são 89 moradores, né? São pessoas que ainda sonham, são pessoas que ainda se movimentam, são pessoas que escondem, por exemplo, um pouquinho de leite dentro de uma garrafinha que levou para o refeitório dentro da bolsa, para chegar no quarto e conseguir dar para um outro morador que está tá em situação de pânico de ter que ir ao refeitório, né? Então, são várias situações que vão subsistindo. Gabi? Bom, em relação à metodologia de pesquisa, enquanto material de análise, né, no que eu diria que antecedeu o próprio trabalho de pesquisa, eu já comecei a considerar, né, a leitura e análise das introduções das edições das publicações de Antropologia e Direitos Humanos, e aí depois eu acabei lendo, né, a edição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tive, inclusive, muita dificuldade em uma edição específica, que agora eu não lembro se era 5 ou a 6, que de última hora o pessoal da UF conseguiu digitalizar para mim. Inclusive, entre as dificuldades metodológicas, cabe pontuar que nem todas essas edições
da Dona Aba estão disponíveis online, né, para quem não é associado, então eu tive aí que pegar o login de uma colega que era associada para ter acesso. Eu também utilizei na minha análise esses próprios espaços da TV Aba, né, então tem ali o evento Antropologia e Direitos Humanos, 20 anos em perspectiva, tem também a publicação de 2001 da Regina Novaes, se eu não me engano, que é falando temas e perspectivas, então ali a comissão está até discutindo o que seriam os direitos humanos, né, então as primeiras edições dá para perceber que existe uma discussão sobre a própria categoria, sobre o próprio conceito, e aí as últimas edições já se dedicam mais a abordar os direitos humanos em campo, né? Como que eu não consegui, como assim, eu fui percebendo várias lacunas no site da aba, né, nesse material online, por assim dizer, eu decidi, no caso, a banca de qualificação, que foi composta pela professora Aline Bonetti, que também foi premiada, e pela professora Lucia Abel, as duas me orientaram a fazer entrevista, né? Então, aí eu também tive outra dificuldade metodológica, que foi a agenda, né, de antropólogas e antropólogos, os próprios e-mails das pessoas que nem sempre estão atualizados nos sites institucionais das universidades que essas pessoas fazem parte. Então, eu consegui entrevistar 4 antropólogos, né, que ou as pessoas já tinham coordenado a Comissão de Direitos Humanos ou já tiveram ali à frente da própria presidência da aba. Então, foi o Roberto Cante de Lima, a Lucia Abel, a Ana Lúcia Pastore e a Miriam Pilar Grossi. Para mim, enquanto graduanda na época, foi bem desafiador tecer perguntas, né, pensar perguntas para esses antropólogos. Aí eu pensei ali 4 perguntas, então, como eles observavam o discurso dos direitos humanos no Brasil, quais as contribuições e quais os desafios que a antropologia brasileira tem e tinha no campo dos direitos humanos, né? Qual que era a principal função da própria Comissão de Direitos Humanos da aba, e também como que eles avaliavam a atuação da Comissão de Direitos Humanos, né? Eu fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho, é um trabalho que me acompanha não só por ter ganhado menção honrosa e por ser publicado, mas porque respondeu muitas dúvidas que eu mesma tinha em relação aos direitos humanos e também, assim, ao mesmo tempo que me tranquilizou em relação a isso, né, a perspectiva da antropologia na crítica e na própria ação política, né, frente ao Estado brasileiro. Eu diria que, por fim, eu percebi, né, uma coisa que a minha própria orientadora, né, a Flávia Medeiros, a Lucia, a professora Gisele Fonseca, estão falando que é o quanto que a categoria dos direitos humanos adquire aí múltiplos significados, enquadramentos, é um campo, né, uma categoria em disputa, né, acaba ganhando, como que eu posso dizer, de acordo com o uso moral, político, social que é empregado, né, histórico também, acaba até revelando, eu diria que, sentido antagônico, de acordo com a pessoa ou com o grupo social que mobiliza essa categoria. Então, eu escrevo ali no trabalho que vai ser publicado, que por ser alvo de disputa, passa de categoria acusatória para categoria unificadora, de categoria operatória para categoria de resistência, né? Por fim, eu não pretendi, né? Eu espero não ter esboçado a antropologia brasileira como um conjunto homogêneo, né? Tanto em relação à teoria, escola de pensamento, mas na real ressaltar como que existem diversos pesquisadores e pesquisadoras que seguem em ação, né? No Brasil, a gente pode ver, inclusive, a ação ali de várias antropólogas que agora compõem os ministérios, né? A gente tem a Edilma Nascimento, a gente tem a Josileia Caigang, a Letícia Cesarino, né? E em relação à Comissão de Direitos Humanos, eu observei essa comissão como uma comissão muito ativa, que permanece na aba através das diversas gestões, né, que se posiciona de forma ativa politicamente, então tem ali um diálogo com os movimentos sociais, com o Estado brasileiro, né, faz frente a diversas violações de direitos humanos que acontecem diariamente, né, e
E é isso, né? Não tem política sem contradição, não tem luta por direitos humanos que não pressupõe o conflito. E nesse sentido, eu espero que esse evento, assim, como posso dizer? Eu espero que o pessoal leia a gente, porque a gente trabalhou muito, entendeu? A gente escreveu bem, nós somos avaliados por nossos pares, né? Tivemos aí professores e professoras que acabaram lendo a gente, e o trabalho segue. Tem muito trabalho aí. Eu agradeço demais esse espaço. É isso. Eu agradeço imensamente vocês, acho que foi muito legal, né, para todo mundo, assim, espero que quem agora veja, né, todas as ações que a gente está fazendo aqui também se anime, né, em novas premiações, né, em fazer seus artigos, em fazer seus trabalhos, e acho que até a gente poderia institucionalizar essa roda de conversa, né, a cada edição do evento, porque eu acho que, de fato, ela ganha muito e é muito mais do que só os materiais escritos e publicados. Então, agradeço a todo mundo e a gente se vê em 2025 com a obra publicada. Um abraço.